seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal O Engenheiro no RH. Nesse vídeo nós vamos falar de uma nova arquitetura de conhecimento das organizações, pois é, uma nova forma de fazer a gestão do conhecimento. Mas antes, não esquece, deixa aí seu like nesse vídeo, deixe seus comentários, sugestões de temas que você gostaria de ver aqui no nosso canal. E muito importante, se você não for inscrito no nosso canal, inscreva-se para nos ajudar a continuar crescendo. Bem, você já deve estar imaginando por que uma nova arquitetura do conhecimento organizacional? Pois é, ela agora pode ser suportada por sistemas inteligentes, diferente da tradicional. O que é a gestão de conhecimento tradicional? Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, nós temos um vídeo sobre gestão do conhecimento, estou deixando o card dele aí, você pode dar uma olhada lá. Mas basicamente, a gestão de conhecimento, o que é? Nada mais é além do que eu manter tudo aquilo que eu consegui captar de conhecimento da organização de uma forma estruturada e de uma forma que possa ser compartilhada com outras pessoas. Por exemplo, tem especialistas de determinada área na minha empresa. Esses especialistas têm um conhecimento profundo sobre um produto, sobre uma técnica de manutenção, uma técnica de produção, ou uma técnica até de execução, uma metodologia de execução de um serviço. Se essas pessoas, porventura, vão embora da empresa, elas podem decidir trabalhar em outro lugar, elas podem decidir parar de trabalhar, viajar ao mundo, enfim, pode acontecer muitas coisas. A gente sempre brinca, coisas boas e coisas ruins, e essas pessoas podem simplesmente da noite para o dia não voltarem mais para a empresa. E aquele conhecimento que estava na cabeça dessas pessoas, ele vai desaparecer. Por isso é importante que haja processos de gestão do conhecimento, onde eu vou catalogar esse conhecimento crítico para a organização, vou identificar as pessoas que sabem esse conhecimento, vou trabalhar com essas pessoas para que elas possam colocar isso numa forma de processos, de guias passo a passo, de manuais, enfim, de estudos de caso, de resultados de projetos que aconteceram. Enfim, eu já trabalhei em empresa que você tinha, por política da empresa, toda vez que você terminava um projeto, serviços, né, de consultoria, toda vez que você terminava o serviço, por política você tinha que fazer um resumo daquilo, incluindo quais foram os problemas que eu encontrei, como é que eu resolvi, quais foram os pontos positivos, né, que aconteceram, né, então seriam ganhos, né, e seriam lições aprendidas. Tinha que descrever isso de forma a documentar e deixar disponível. Aí o que acontecia? Essa empresa, quando alguém ia fazer um projeto similar, tinha ali uma base de informações de tudo o que estava disponível. E além disso, é claro, todas as metodologias, todos os processos, manuais de serviço e tudo mais, políticas, tudo isso também era disponibilizado nesse repositório de informações, vamos chamar assim. Bom, e o que isso traz para a gente, né? A vantagem é óbvia, eu passo a ter ali o conhecimento da empresa armazenado. Há dificuldades, claro, quando o conhecimento é aquele conhecimento chamado tácito, ou seja, está na cabeça da pessoa e é algo prático que ela sabe fazer, mas muitas vezes ela não sabe explicar como faz. Então, a dificuldade em tornar esse conhecimento tácito em algo que você pudesse entender e armazenar, ou seja, formatar esse conhecimento que está na cabeça das pessoas, é uma dificuldade muito grande dentro do processo de gestão de conhecimento. Muitas vezes você pode utilizar vídeos mostrando como a pessoa trabalha, entrevistar essa pessoa e gravar, e não pedir que ela escreva, porque muitas vezes o fato dela escrever vai perder detalhes ali. Então existem recursos dentro da gestão de conhecimento para se trabalhar essas questões. Bem, mas o que acaba acontecendo nessa gestão de conhecimento tradicional? Essa estrutura, ela é uma estrutura centralizada e hierarquizada, vamos chamar assim, em forma de pastas, uma forma natural. Então eu vou ter ali tópicos, dentro dos tópicos eu tenho estudos de caso, eu tenho manuais, eu tenho, enfim, eu tenho uma forma estruturada. Que quando a pessoa vai buscar essa informação é um pouco limitada, ela tem que usar palavras-chave corretas, ela tem que saber o que ela está procurando, ela tem que muitas vezes entender um pouco do assunto para que a pesquisa faça sentido. Se ela for uma pessoa muito nova naquele processo e ela não tiver a mínima ideia do que ela precisa fazer, talvez ela não consiga obter ali a melhor informação disponível naquela base, pelo fato dela não saber como perguntar, pelo fato dela não saber como procurar. O foco também dessas bases é nos documentos, ou seja, eu tenho documento, tenho as coisas que foram formalizadas, tenho conhecimentos tácitos que foram tornados explícitos por vídeos, por gravações, qualquer tipo de documentação de passo a passo que eu tenho que fazer, enfim, dicas e tudo mais.
Eu tornei alguns conhecimentos que estavam na cabeça das pessoas em algo mais explícito, coloquei ali, mas é um documento, ele é um PDF, ele é um vídeo, ele é uma planilha, ele é um guiazinho, você não foge disso. Sempre a sua resposta vai ser um documento que você vai ter que ler. Então, estou procurando um tópico, se ele foi bem indexado, se ele tiver as palavras-chave corretas, eu vou receber ali documentos que eu vou ter que pesquisar dentro deles para procurar aquilo que eu estou precisando. E aí você tem outras dificuldades, né? Eu vou encontrar muitos documentos, muitas vezes, que tem aquele tópico, mas eu não sei qual deles é o melhor para mim. Talvez eu não tenha tempo de olhar tudo. Eu tenho a questão da atualização dessas bases, que é uma questão muito importante. Tanto que a gente, no vídeo, né, que eu falei sobre gestão do conhecimento, a gente propõe ali um ciclo, né, onde você vai identificar quais são os conhecimentos críticos da organização, onde eles estão, já estão formalizados, não estão, estão na cabeça das pessoas, como é que eu formalizo isso, como é que eu explicito esses conhecimentos para que eles se tornem documentos, aí eu vou armazenar, aí eu vou, para quem que ele tem que ser compartilhado, eu vou distribuir esses documentos ou deixar nessa base para que sejam pesquisados. Aí eu tenho uma continuidade desse ciclo, onde eu vou verificar se esses documentos ainda fazem sentido e se estão atualizados. Eu vou fazer um novo ciclo onde eu vou olhar de novo competências críticas. Ah, será que eu tenho coisa aqui que já está obsoleta? Preciso descartar? Será que tenho coisas aqui que precisam ser atualizadas? Então, a dificuldade de atualização desse modelo tradicional da gestão do conhecimento também é muito grande. E aí, muitas vezes, a pessoa descobre que um processo, um procedimento mudou, mas a documentação continua a mesma. Bem, e o que é essa nova arquitetura, então, que a gente está trazendo aqui agora? São sistemas inteligentes cuidando dessa base de informações. Então, deixa de ser uma base hierárquica e passa a ser uma base em formato de rede. Como assim? Quando eu faço uma pergunta, por exemplo, hoje, para um chat GPT, para o DeepSeek, para um Claude, e ele me traz uma resposta, ele foi pesquisar uma base, seja na internet, seja uma base onde ele foi treinada, e ele, nessa base, ele vai encontrar a resposta e me devolver de forma em linguagem natural, olhando diversos documentos. Então imagina você aplicar isso a essa pesquisa dentro de uma base de gestão de conhecimento. Eu tenho minha base, coloco lá meus conhecimentos, coloco lá tudo que eu tenho, e a inteligência artificial, numa primeira ação que ela pode tomar, ela vai me trazer a resposta. Então a resposta passa a ser muito mais abrangente e muito mais assertiva do que a pesquisa daquela pessoa que vai olhar um monte de coisa e talvez o que ela precisa não está exatamente ali. O poder da inteligência artificial em olhar uma série de dados, dela ser treinada nessa base e ela buscar aquilo que eu perguntei, isso aí já é uma primeira ajuda assim fantástica. Eu deixo de ter uma pesquisa hierárquica por pastinha, por palavra-chave e passo a ter uma pesquisa em linguagem natural com um sistema inteligente me respondendo. Outra coisa que a inteligência artificial faz também é correlação entre documentos, né? Não necessariamente eu tenho que explicitar. Por exemplo, eu tenho a política A, política B. Se eu, numa base tradicional, não colocar um link dizendo, olha, você se interessou por isso, dá uma olhada nessa também, se ninguém falar isso vai ficar isolado. As pessoas não vão ter como adivinhar que algo dessa política A tem nessa política B ou tem uma correlação. A inteligência artificial não. A partir do momento que ela lê todos esses documentos, ela identifica essas relações não explícitas. Ela pode trazer sugestões falando, olha, esse tema que você procurou está aqui, mas tem algo falando dele aqui também nesse outro documento. Então você passa a ter uma pesquisa mais semântica e não contextualizada por palavras-chave. É algo muito mais inteligente e mais efetivo e mais assertivo a qualidade dessa resposta. Por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui, né? Você é um colaborador novo numa empresa, está completando ali um ano e você nunca tirou férias. Aí você quer saber como eu posso tirar férias? Você sabe que existe uma política da empresa que tem lá quais são as condições de férias, como é que você pode dividir, como é que você faz para solicitar, enfim, todos aqueles procedimentos da empresa, apoiados, obviamente, aí pela legislação e tudo mais, mas são políticas da empresa. Qual seria o caminho numa base de conhecimento tradicional? Bom, eu vou procurar ali a política de férias da empresa, vai vir um documento PDF ali para mim, com, sei lá, 10 páginas, 8 páginas, e aquele documento eu vou precisar ler para entender onde é que está o meu caso ali, né? Ah, eu já tenho um ano de casa? Sim. Ah, eu posso pedir 10 dias, 20 dias, enfim, como é que eu posso dividir isso? O que eu posso fazer? Toda a política está ali. Agora, um sistema baseado em inteligência artificial, esse mesmo colaborador poderia perguntar assim: como eu posso fazer para tirar férias? Ele não vai receber uma política, ele vai receber uma resposta. Olha, o procedimento é esse.
você tem essas opções, e aí ele vai interagindo. Ah, eu posso pedir 15 dias, por exemplo, e depois mais 15, eu tenho que pedir 10, depois mais 20. Ele fazendo essas perguntas, a inteligência artificial vai ler a política da empresa e vai responder para ele em linguagem natural, sem que ele precise pegar um documento, procurar tudo o que ele tem que fazer. E muito provavelmente isso vai gerar uma dúvida, ele vai ter que ligar para alguém de RH. A inteligência artificial traria a resposta para ele de uma forma natural, de uma forma muito mais assertiva, como a gente falou, sendo que ele saberia exatamente o que ele tem que fazer, inclusive oferecendo coisas para ele, do tipo, olha, você quer pedir suas férias? Quer que eu te mostre o documento que você precisa preencher de solicitação? A pessoa fala sim, e a inteligência artificial traz o documento para ele. Senão ele tem que olhar na política, ah, tem um documento aqui, vai lá, procura o documento. Ou seja, só nesse pequeno exemplo, muito simples, muito bobo até, a gente consegue ver a diferença de um sistema que seja movido, né, que tenha um motor de inteligência artificial por trás dele, do que um sistema tradicional de gestão do conhecimento. Bem, e além disso, dessa questão da inteligência artificial poder melhorar a pesquisa, ela também pode trazer respostas personalizadas. Ela sabendo quem está perguntando, ela pode trazer respostas diferentes. Então, por exemplo, se um colaborador pergunta como funciona para tirar férias, é diferente de um líder de equipe fazer a mesma pergunta. Porque a resposta pode ser, para você tirar férias é assim. Agora, você quer tirar férias ou são férias para pessoas da sua equipe que você quer programar? Então ele vai trazer pedaços diferentes da política, formulários diferentes, enfim, vai depender aí do que existir em cada organização. Mas a inteligência artificial vai poder personalizar as respostas, sabendo quem é que está perguntando. Isso é muito bacana e isso já acontece hoje com as inteligências artificiais que a gente tem disponíveis por aí. Ela passa a te conhecer e ela passa a trazer respostas cada vez mais assertivas para você, de acordo com o que ela já sabe que você está buscando e que você costuma buscar com frequência. Bem, além de tudo isso, né, nós falamos até agora da inteligência artificial sendo um motor de pesquisa e de respostas dentro de uma base de conhecimento, mas ela também pode alimentar essa base, verdade. Você pode ter inteligências artificiais, agentes de inteligência artificial espalhados pela sua organização que vão monitorar processos, vão monitorar documentos que são salvos na rede, vão monitorar documentos que trafegam pelos e-mails, vão monitorar uma série de atas de reuniões, e ele vai começar a fazer correlações. Olha, isso que foi falado nessa reunião tem a ver com esse projeto que tem essa documentação, e ele já vai armazenando, já deixa isso disponível para consulta. Então ele passa a ter uma base de conhecimento muito maior do que simplesmente você ter que contar com uma equipe que faça periodicamente uma análise das competências críticas, que faça periodicamente uma análise dos documentos que estão lá, que veja que precisa ser atualizado, ou você tenha por política, como eu citei, que as pessoas, ao terminarem os seus serviços e projetos, subam os documentos, respondam a questionários para que fique armazenado. Você não precisa mais nada disso. Basta você ter agentes inteligentes cuidando dessa manutenção, vamos chamar assim, dessa base de conhecimento. E isso eu acho que é a transformação mais profunda nesse novo modelo, que ele deixa de ser algo estático, ele passa a ser algo vivo. Cada nova interação que acontece na empresa, que faz sentido para algo que está nesse banco de conhecimentos, ele é atualizado. Cada novo acontecimento que faz sentido para um determinado processo ou projeto, ele vai atualizar aquele processo ou projeto. Ou seja, as informações vão ficando cada vez mais ricas e mais disponíveis para todos também. Você vai ganhar muito uma gestão de conhecimento com esse motor de inteligência artificial por trás dela. De forma resumida, então, o que a gente tem aqui? Na parte de atualização, a gente deixa de ter uma atualização estática e com uma frequência aí indefinida, ou seja, você depende aí de pessoas terem tempo e disponibilidade para atualização e passa a ter algo orgânico, algo vivo, algo que está o tempo todo se mantendo, né, em dia, de acordo com o que está acontecendo na organização. O acesso ao conhecimento deixa de ser necessário que você saiba o que você precisa procurar para uma conversa. Tenho dúvidas sobre tal assunto, preciso saber mais sobre tal coisa. Ou vou trabalhar num projeto X que vai ter essas características, o que existe já na base de conhecimento. Se você não tiver informações precisas na base tradicional, você não acha. Com a base, com as respostas por inteligência artificial, tudo muda, fica tudo mais dinâmico. O formato desses documentos, né, ao invés de você ter somente documentos que foram formatados de uma certa forma, por melhor que eles sejam, documentos formatados para serem consultados depois, com metadados, com indexação, por melhor que isso seja,
Não é algo fluido, diferente de uma resposta de uma inteligência artificial que te fala: olha, achei isso aqui, essa informação. Você quer ver o documento? Você quer ver o gráfico que está lá? Você quer ouvir a gravação de uma reunião sobre esse assunto? Você quer, enfim, torna-se mais abrangente no acesso às informações e ao conhecimento. Outra questão que pode ser muito melhorada com o uso da inteligência artificial numa arquitetura de conhecimento é a formalização ou explicitação dos conhecimentos tácitos. A gente já citou no comecinho aqui que é uma das dificuldades que a gente tem. Então, aquele profissional que tem muita prática em fazer algo, mas nem sempre ele consegue transmitir tudo para o papel da forma que seria adequada, nem sempre eu consigo ter um fluxo de trabalho que represente exatamente o conhecimento daquela pessoa. Com a inteligência artificial, observando tudo o que acontece, observando o que a pessoa faz, observando o que ela fala, vendo gravações de ações que foram feitas, vendo toda a documentação que é gerada, vendo tudo que foi trabalhado no sentido aquele profissional, tudo aquilo que ele fez, ela consegue organizar esse conhecimento de uma forma muito mais prática. Talvez não seja perfeita, porque dificilmente a gente vai conseguir extrair 100% do que está na cabeça de uma pessoa, principalmente uma pessoa mais prática, tem atividades mais práticas, para um processo. Mas vai melhorar muito. Aquilo que tem uma dificuldade muito grande no sistema tradicional vai ser melhorado com o uso da inteligência artificial. Outra coisa que facilita muito, né? Já citei aqui, eu não preciso mais ter aquela equipe preocupada em atualizar e manter essa base. Então a governança disso, ela deixa de ser centralizada, ter uma equipe cuidando e passa a ser distribuída. Ou seja, tudo que as pessoas fazem vão estar disponível e tudo que elas precisarem vai ser possível de obter também por meio desse motor de inteligência artificial. Claro que existem preocupações. Quando eu falo que eu posso ter agentes de inteligência artificial monitorando tudo o que acontece, eu tenho que ter muito cuidado com privacidade e ética. Claro que esses agentes vão ter que monitorar conversas de trabalho, vão ter que monitorar situações e documentos de trabalho, vão ter que monitorar aquilo que as pessoas trocam de informações sobre projetos, sobre trabalho e não outros assuntos. Tem que existir filtros aí, tem que existir uma questão muito grande aí, um cuidado muito grande com privacidade e ética para evitar, inclusive, problemas futuros na organização. E se eventualmente esse conhecimento for disponibilizado aí para parceiros de negócio, terceiros, fornecedores, eventualmente até clientes estratégicos, esse cuidado com ética, com a preservação aí da privacidade tem que ser redobrado para evitar, então, até problemas que aconteçam de uma forma mais ampla. Bem, dessa forma, o conhecimento se torna um ativo dinâmico, um ativo da organização que é vivo. Dessa forma, o conhecimento fica democratizado, eu consigo acelerar a inovação por meio de utilizar conhecimentos já existentes. Eu tenho uma série de vantagens aqui na democratização desse conhecimento. E o que é importante, que eu acho que é uma frase final aqui de tudo que a gente falou, é que o verdadeiro poder dessa nova arquitetura não está na tecnologia, né? Tanto que tudo que eu falei aqui em termos de agentes, em termos de ferramentas de pesquisa, inteligência artificial, já existem hoje. Está na forma como nós vamos organizar isso, como nós vamos valorizar o nosso conhecimento, valorizar aquilo que nós sabemos e sim trabalhar para que eles sejam úteis e sejam utilizados de forma estratégica, independente da tecnologia. Não vou precisar criar uma tecnologia só para isso, vou usar ferramentas já existentes e o importante é valorizar e democratizar de forma estratégica o nosso conhecimento. Bem, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não esqueça então de deixar seu like nesse vídeo, deixe seus comentários aí, deixe sugestões para temas que você gostaria de ver aqui no canal. E muito importante, se você não for inscrito no nosso canal, inscreva-se, porque é isso que nos ajuda a continuar crescendo. Muito obrigado e até um próximo vídeo.